Eu quero falar nesta noite sobre o tema No Deserto com Deus. O deserto é um lugar muito ruim. E ao mesmo tempo é um lugar muito bom. É isso que eu pretendo, com a graça e com a misericórdia do Senhor, eu pretendo poder mostrar isso para você. Acho que todos nós passamos por algum deserto na nossa vida. Aquele lugar quente, desconfortável, aquele lugar que você está sozinho, que você sente a solidão no seu coração. Essa é a parte ruim. Mas essa noite Deus quer nos mostrar algo interessante sobre o deserto. Porque no deserto com Deus é algo maravilhoso. E nós vamos aprender isso nessa noite. Eu quero orar com você, pedindo a Deus a direção para esse momento, que Ele possa falar aos nossos corações, já que o preletor é limitado, mas o nosso Deus é poderoso. Vamos orar? Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai. Engrandecido seja o Senhor. Obrigado, Pai, pela maneira como o Teu Espírito Santo se manifestou no nosso meio na hora do louvor. Obrigado, ó Pai, porque nós a cada dia temos aprendido a Te adorar, temos exercido a adoração como ela deve ser exercida. Portanto, Pai, continua quebrantando corações, continua dando entendimento da profundidade das letras, das poesias que nós lançamos aos Teus pés na hora que estamos Te adorando. Recebe, Pai, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, por favor, Pai. E fale conosco através da Tua palavra. O Senhor que já usou tantos meios para falar a Tua palavra, até mesmo uma mula, o Senhor fez falar por causa da Tua palavra. Então, nesta noite, Pai, fala aos nossos corações, nós precisamos da Tua voz. Em nome de Jesus, amém, amém. Para fundamentar isso aí, eu escolhi um texto lá de 1 Reis, capítulo 19, verso 3 e 4. Seria interessante o pessoal da mídia aí tirar o horário dali para mim, porque ele quebra um pouquinho a imagem. Esse episódio de Elias, eu não sei se você já observou, isso está lá em 1 Reis 19, verso 3 e 4, diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Eu não sei se você lembra desse episódio, por que Elias teve medo. Ninguém compreende por que ele teve medo, porque também o medo e os pavores da nossa vida nem sempre têm explicações. Nós somos tão frágeis e tão pequenos e tão falhos, que nós, volta e meia, nos vemos num deserto sem saber como chegamos ali. Mas no caso de Elias, a história é bem interessante. O povo de Deus estava completamente voltado para a idolatria. Havia Baal, um deus inventado pelas pessoas, e o povo estava ali sendo influenciado pelos profetas de Baal, 400 profetas de Baal. E não era só eles, não, haviam também os profetas poste de ídolos. Era um poste de ídolo, que era um ídolo, e haviam 450 profetas desse tipo. Imagina, quase 1000 profetas idólatras conduzindo o povo de Deus à idolatria.
E aí então Elias foi muito ousado. Ele foi usado por Deus de uma forma muito poderosa. Ele chegou sozinho no meio daqueles profetas todos e fez um desafio a eles. E disse: vamos fazer o seguinte, vamos montar um altar aqui e não vamos colocar fogo no altar. Fatalmente aquele altar seria um altar de holocausto, onde leva fogo. E aí então eles colocaram lá, e os caras lá de Baal achavam que Baal ia ter poder para fazer alguma coisa. E aí então, durante até o meio-dia, os profetas de Baal e os outros profetas começaram a invocar Baal. Desce fogo, Baal. Ou sobe o fogo, não sei como é que foi a oração deles, né? E aí então nada aconteceu. A madeira, o altar estava lá com o sacrifício, e o sacrifício não foi queimado, não houve holocausto, porque Baal não existe. Baal era uma coisa na cabeça deles, Baal era uma mentira. Quando chegou o meio-dia, Elias, muito ousado, ele vai e diz assim: agora é comigo. E para não ter nenhuma dúvida que Baal tinha aquecido a madeira, e por isso que ficou fácil para o Deus de Israel tacar fogo na madeira, ele mandou molhar aquelas madeiras 7 vezes. Eles foram lá, molharam, ao ponto de criar um lago em volta do altar. E aí o Senhor desce fogo, e então caíram, diz o texto, labaredas de fogo do céu, queimou tudo e lambeu aquilo tudo. Nunca foi tão nítida a presença e o poder de Deus para aquele povo, sabe? Depois dessa vitória toda, Jezabel, Acabe, que era o rei, mau rei, ele vai e conta para Jezabel o que tinha acontecido, porque naquela hora ali, né, como diz a expressão bem popular, o pau comeu, né? O pessoal começou a pegar os profetas de Baal e matou todo mundo. E Acabe fugiu e foi para Jezabel, sua esposa, maligna, feiticeira, mulher do diabo, e ela então rogou uma praga, disse: olha, ainda hoje, Elias vai estar como os meus profetas, morto. E Elias, quando ouviu aquilo, ele teve medo e saiu, foi lá para o deserto. Para você ver, né, o Baal não existe, o Deus de verdade demonstrou o seu poder, mas uma palavra foi dita, e ela foi suficiente para pegar um homem como Elias e fazer uma bagunça na mente e no coração dele. Cuidado com o que você diz, cuidado com o que você fala. Há poder nas palavras, sim, não é poder místico, mas há poder psicológico, inclusive espiritual. Há poder pedagógico, então tenha cuidado. Elias se abateu com aquela palavra. E aí então ele foi lá para Berseba, passou por Berseba, deixou Eliseu ali, e depois entrou no deserto. Parou ali e orou: Senhor, eu quero morrer. Eu não vou pedir isso para manifestar isso aqui não, mas a maioria das pessoas, quando passam por um problema sério nas suas vidas, elas sentem o desejo de morrer. Elas sentem o desejo de acabar com aquela dor. Esse era Elias. Eu quero frisar isso aqui antes de continuar, porque às vezes você vê o seu irmão, o seu líder de célula, o seu líder de ministério, o seu pastor, os pastores, passando por um deserto desse, e você fica criticando: como é que pode? Ó, fulano de tal, parece até que não é crente. Não faça isso, não faça isso, por favor, não faça isso. Elias orou e o sol parou.
Elias orou, a chuva parou e depois ele orou para a chuva vir e veio. Se você quer exemplos do poder, da maneira como Deus manifestava o poder dele através de Elias, é só você abrir ali e ler 1 Reis, e você vai ver que homem poderoso em ações, mas mesmo assim uma palavra de uma endemoniada foi e atingiu o coração dele. E ele não tinha outro lugar para ir senão para o deserto. Com certeza não era esta a intenção de Elias, de ir para o deserto. Mas depois da ameaça, após aquela grande vitória que obteve contra os profetas de Baal, ele não teve outra alternativa. Ao que parece, Elias, ao que parece não, o que está explícito, Elias entrou no deserto para morrer. Mas quando pensamos no deserto, geralmente vem à nossa mente uma imagem de vastidão árida e desolada, e de fato é. No entanto, na Bíblia, o deserto é muito mais que apenas um lugar geográfico. O deserto, ele frequentemente é usado como símbolo poderoso de transformação e de renovação. Um lugar onde Deus geralmente falava com os seus servos e servas. Eu pretendo deixar isso aqui bem explícito para você, a fim de que você mude um pouquinho o seu conceito sobre deserto. O deserto representa um período de preparação também, um período de purificação e de revelação divina para aqueles que, às vezes, sem saberem, foram conduzidos por Deus para lá. Até mesmo Deus pode nos conduzir ao deserto. Nem sempre será o diabo ou as circunstâncias da vida, mas Deus pode fazer com que você entre num deserto para te ensinar alguma coisa. O deserto é retratado como um lugar de solidão, onde não há ruído do mundo, e por isso a voz de Deus se torna mais nítida no deserto. É nesse ambiente árido, mais silencioso, que muitos personagens bíblicos encontraram paz interior, clareza mental e proximidade de Deus. Está vendo? O deserto já não está ficando tão ruim assim. Foi no deserto, foi no contexto desértico, que Deus falou a muitos servos e eles ouviram a voz do Senhor. Quando Elias entrou no deserto, ele estava com medo e desejava morte, mas foi nestas condições emocionais e nesse ambiente desolador que Deus falou poderosamente com ele. Parece que Deus prefere chamar as pessoas para o deserto a fim de dizer-lhes sobre o propósito que Ele tem para elas. Por isso é muito importante que você não se assuste com o deserto, que você comece a orar, a falar com Deus: Senhor, para que o Senhor está me conduzindo, está me permitindo que eu fique nesse deserto? O que o Senhor quer comigo? Qual é a missão que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer me ensinar? Porque se você quiser lutar uma batalha no deserto, na sua cabeça, você devia ter vindo hoje de manhã para ouvir: pare de lutar. Foi a mensagem de hoje de manhã. Nós precisamos entender que nós temos limites, mas Deus, Ele é ilimitado. Nós não temos poder, mas Ele é todo poderoso. Então Deus chama para o deserto. Quer ver? Moisés foi chamado para o deserto. Ele estava debaixo das benesses de Faraó, mas foi no deserto de Midian que ele aproximou, teve um encontro transformador com Deus. Foi no deserto. Imagine só, Moisés, um príncipe do Egito, fugindo para o deserto após cometer um crime de forma impulsiva. Ele foi muito impulsivo. Foi lá no deserto
entre as areias quentes e sobre o céu estrelado, que ele viu uma sarça ardente que não se consumia. Foi no deserto. Essa visão esplendorosa do poder de Deus foi no deserto. Você se lembra qual foi a mensagem que Deus queria que Moisés levasse para o faraó? Não é só uma mensagem de que Moisés entrou no deserto, mas agora ele está indo a faraó dizer: faraó, deixa o meu povo ir para o deserto, para se encontrar com o Deus que eu encontrei no deserto. Deus queria falar para o seu povo no deserto: deixa meu povo ir para o deserto me adorar. Essa foi a mensagem que Deus colocou no coração de Moisés. O deserto, antes desolador, agora parece ser um lugar poderoso. Foi lá no deserto que Moisés subiu para receber os 10 mandamentos, as tábuas de pedra, diretamente das mãos do Altíssimo. Diz o texto que Deus escreveu as tábuas com seu próprio dedo. João Batista, aquele cuja profecia se refere como a voz do que clama, onde? No deserto, chamando as pessoas ao arrependimento, preparando-os para a chegada do Yeshua HaMashiach. Agora, há um segredo especial sobre o deserto. Eu quero compartilhar isso com vocês. Desculpa se vai parecer um pouco técnico isso, mas a palavra deserto em hebraico é midbar. Midbar. Midbar está aí as letras de Resh, o Vet, que pode ser também pronunciado como Bet, o Dalit e o Men. Formam a palavra midbar. Midbar. Essa palavra, ela é tão importante que tem relação direta com um dos livros da Bíblia. Olha, pastor, mas como é isso? O senhor está dizendo que Midbar é o quê? Midbar é o deserto, a palavra deserto. Agora, há um livro da Bíblia, principalmente ali nos livros chamados pela Torá, muito utilizada pelos judeus, que mostra exatamente por que o livro Midbar, ele é deserto. Aqui, você tem lá os 5 livros da Torá, o Gênesis, que é Bereshit, que significa, Bereshit significa princípio. Se você for lá em Gênesis capítulo 1, vai estar lá começado, no princípio, Bereshit. Quando você vê o livro de Êxodo, é Shemot. Shemot, que você abre o livro de Êxodo, está lá falando dos nomes, por isso que Shemot é nomes. Quando você vê Levítico, é Vaikra. Vaikra eu apareci. Você abre o livro de Levítico, você vai ver Deus chamando Moisés para um encontro no tabernáculo. Por isso que se chama Vaikra. Números, que é o que eu queria chamar a atenção para você, está aí, Ba, Midbar. Midbar é deserto. Ba é no. Ba, Midbar é no deserto. E Deuteronômio, Devarim, é o discurso. É assim que se lê em hebraico os livros da Torá. Aliás, a palavra Torá significa instrução, lei. E ela tem 613 mandamentos que o Senhor deu a Moisés para que o povo aprendesse, quando entrasse na terra prometida, eles aprendessem como seriam os relacionamentos entre eles. Então, voltando aqui para a questão, o livro de Números, no hebraico, é Ba-Midbar. Porque foi no deserto que Deus falou com o seu povo. Você vai abrir ali, Gênesis, Números 1, verso 1. Aí você vai encontrar aí o Midbar. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, aonde? No deserto, Midbar. No primeiro dia do 2º mês, do 2º ano, depois que os israelitas saíram do Egito, ele disse, e aí continua o texto. Há nesta palavra, Midbar, algo ainda mais profundo. Escuta isso. A palavra deserto, Midbar, vem de 2 palavras, davar, que significa palavra, e de diber, que significa falar. Palavra, falar. Que junto com a preposição men, que indica o local,
você pode formar facilmente a seguinte frase: no deserto é o lugar onde Deus fala. No deserto é o lugar onde Deus fala. Foi no deserto onde Deus falou com Agar, lembra? Ela foi expulsa por Abraão por causa de Sara, e ela foi para o deserto, Deus foi lá e falou com Agar. Foi no deserto que Deus chamou Abraão para a missão que abençoaria o mundo todo, até nós fomos abençoados, e foi no deserto que o Senhor chamou, e mais, ele chama Abraão no deserto e o encaminha para o deserto, sem dizer para onde ele iria. Sim, foi no deserto, foi num poço no deserto que José foi lançado para que se cumprisse os propósitos de Deus para Israel. Está lá em Gênesis 37. Os irmãos lançaram José num poço no deserto. Depois ele foi vendido para uma caravana de escravos. Foi no deserto que Moisés ouviu a voz de Deus chamando para libertar o seu povo. Foi para o deserto que Deus determinou que o seu povo fosse adorá-lo no Monte Sinai. Foi no deserto que Davi se escondeu de Saul. Olhe o que Deus disse sobre o deserto a respeito do seu povo através do profeta Jeremias. Deus mesmo falou sobre ele através de Jeremias. Ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele, são todos adúlteros, um bando de traidores. Jeremias 9:2. Às vezes Deus se sente assim conosco, como se ele quisesse ir para o deserto, por causa de nós. E por último, o exemplo que o próprio Yeshua, Jesus, teve muitos episódios significativos no deserto. Quer ver um exemplo? Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Com isso tudo, e todos esses exemplos, aprendemos que nem todo deserto significa que você está acabado ou destruído. Talvez Deus queira que você ande um pouco mais. Por isso que quando o deserto chega, você não pode se assustar. Jesus avisou, Jesus ele nos avisou, ele disse: olha, no mundo tereis aflições. Por que a gente fica tão assustado, tão temeroso? Acho que Elias, ele não prestou atenção nisso, ele foi abatido. Eu não estou criticando Elias, mas estou dizendo que nós precisamos estar mais avisados, mais preparados para os problemas que atingem a nossa vida. E isso eu digo com relação a várias coisas, com relação à economia, com relação aos relacionamentos. Como é difícil os relacionamentos? Como é difícil relacionamentos? Às vezes a gente não está preparado para aceitar o outro como ele é. E aí, quando aquela pessoa nos decepciona, nós ficamos completamente abatidos, querendo desistir, Quantas vezes eu encontrei pessoas na rua e disse: pô, por que você está sumido aí? Eu me aborreci lá com uma pessoa. Mas eu pergunto para ele: mas quem você adora lá? Quem é o dono da igreja? Não, ele foi embora por causa de uma pessoa. Parece que nós colocamos uma expectativa muito grande no outro e achamos que o outro é perfeito, e quando o outro nos decepciona, nós ficamos arrasados. É porque a nossa expectativa é muito alta. Sabe por que Deus não se decepciona conosco? Deus não se decepciona conosco, Ele se entristece conosco. Ele não se decepciona conosco porque Ele não espera de nós mais do que nós podemos dar. Ele só espera de nós. Tanto é que a Bíblia diz que não vem tentação senão humana, que você pode resistir a ela. Então, de fato, nós, quando entrarmos num deserto, seja ele por doença, seja ele por relacionamento, seja ele por qualquer decepção,
por qualquer coisa, por qualquer palavra maldosa que foi dada, uma palavra que vai afetar você, não se preocupe, porque no deserto você vai estar com Deus no deserto. Deus vai estar com você no deserto. E você precisa aproveitar aquele momento para ouvir mais a voz de Deus. Outra coisa que nós aprendemos: abaixe um pouco o volume do seu gemido para conseguir ouvir o que Deus está falando. Às vezes nós damos muito volume à nossa dor, damos muito volume aos nossos problemas, nós colocamos às vezes os nossos problemas, as nossas batalhas, nossas lutas que enfrentamos no deserto, nós colocamos anunciamos, damos muito valor a elas. É preciso a gente diminuir um pouquinho esse gemido, essa vontade de compartilhar com todos o que você está sentindo, para que você possa ouvir a voz de Deus. Deus vai te falar, Ele prometeu. Olha o que está em 1 Reis, porque o que aconteceu lá com Elias? Elias estava lá, o Senhor mandou lá alimento para ele, mandou água, mandou tudo, e falou: come isso aí porque você vai andar um pouco mais. Aí Elias, muito obediente também, aquela manifestação do poder de Deus, a maneira como Deus o alimentou, foi assim de levantar qualquer ânimo, né? E ele então comeu e andou mais e chegou numa caverna. E quando ele chega naquela caverna, ele entra para dentro da caverna. Isso tem um sentido muito, que eu queria que você prestasse atenção. Elias estava no deserto, e ele, quando saiu do deserto, ele procurou uma caverna para se isolar lá dentro da caverna. Ele ficou lá dentro da caverna. Às vezes a gente sai de um deserto, entra no outro, sai de um deserto, entra numa caverna, né? E Deus vai ao encontro de Elias. Escuta isso. Deus lá no deserto, Ele foi ao encontro de Elias. Deus irá ao seu encontro no deserto, acredite nisso. E se você se esconder numa caverna, o Senhor vai atrás de você. Ele não vai desistir de você, porque Ele te ama. Ele entregou o Filho dEle para morrer na cruz em nosso lugar. Então Deus vai lá e começa, e Deus é muito maravilhoso. Ele, em vez de chegar lá: ô Elias, vem cá fora aqui que eu quero conversar contigo. Não, ele começa a mostrar, ele começa a trabalhar o psicológico de Elias. Ele vai e eu não sei se é nessa ordem, mas dá um terremoto tremendo lá. E Elias percebeu que o Senhor não estava naquele terremoto. Depois teve um fogaréu tremendo e queimou tudo. E Elias percebeu que Deus não estava naquele. Depois um vento de quebrar as pedras. Olha, tudo manifestações poderosas, que qualquer leigo, qualquer pessoa menos avisada ou mais desavisada, ela sabe que é Deus, e se decepcionaria. Cuidado, porque quando você estiver no deserto, muitas manifestações vão acontecer, mas não é Deus. Cuidado que quando você estiver dentro de uma caverna, você vai ver muita coisa, mas não é Deus. Procura afinar o teu ouvido, procura colocar atenção no seu coração, procura entrar em contato, em harmonia com Deus, para que você saiba identificar Deus agindo. Um Deus poderoso é facilmente identificado pelas ações poderosas, nem sempre. O que aconteceu? De repente ele notou que uma brisa suave estava lá fora. Ele olhou lá de dentro da caverna, e quando ele viu aquela brisa suave, ele vai, coloca o capu como sinal de respeito, ele cobre a cabeça e sai da caverna e coloca-se na frente da caverna, e o Senhor começa a falar com ele. O que você está fazendo aí, rapaz? O que você está fazendo? Olha o que Deus fala para ele. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. Você não devia ter vindo. Olha o trabalho que você me deu.
olha o trabalho que você me deu. Eu tive que fazer um monte de coisa para te restaurar. Você tem que dar valor a isso para saber o quanto eu te amo, Elias. Agora você volta pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Agora não mais para chorar, não mais para desejar morrer. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Depois unja Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, que você deixou lá atrás, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Você não quer morrer? Então eu vou te trazer para a minha presença. E você já vai ungir Eliseu como seu substituto. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Olha aqui, por que isso? O rei da Síria foi um instrumento de Deus para trazer julgamento sobre o povo de Israel. Jeú era um comandante em Ramote-Gileade e logo foi ungido pelo profeta Eliseu com missão de acabar com a casa de Acabe. Quer dizer, não era uma missão qualquer, era uma missão estratégica. Deus estava usando Eliseu. Eliseu, naquele momento, quando Deus falou isso para ele, não discutiu. Ele passou a voltar porque ele sabia, realmente eu preciso fazer isso. A missão que eu tenho para fazer é muito importante. E ele então vai e unge a Azael, rei da Síria, unge Jeú e Eliseu. Ele faz tudo aquilo que Deus mandou ele fazer. Não, presta atenção, nem todo deserto significa que você está acabado ou destruído. Talvez Deus queira que você ande um pouco mais. Talvez Deus tenha um plano, outro plano para você. Às vezes esse plano está relacionado à sua casa, às vezes esse plano está relacionado à sua família, às vezes esse plano está relacionado a um amigo seu. Deus tem uma missão para você. Você não pode ficar parado, estatelado, dizendo, não, eu quero morrer. Se você está vivo, é porque Deus tem uma missão para você. Coloca isso na sua cabeça. Deixe Deus falar contigo quando você estiver no deserto. Hoje à tarde, eu fiz 2 visitas que revelaram 2 tipos de deserto. Olha que coisa interessante. Saindo do almoço, me veio um desejo tremendo no meu coração de visitar Irmã Maria, mãe do Carioca, sogra da Graciete. Fui lá. Quando ela me viu, pastor, que bom que o senhor veio aqui. Parece. Quando eu sentei com ela para conversar, ela começou a chorar. As lágrimas dela chorando, eu falando assim. Aí eu falei, minha irmã, Deus está contigo. Não adiantava nada eu falar sobre a mensagem de hoje à noite para ela. O que ela precisava mesmo é um abraço. Eu dei vários abraços nela. Ouviu, Carioca? Beijei ela pra caramba, tá? E fiquei lá abraçadinho com ela. Ela me abraçou. Meu pastor. Coisa. Deserto, né? Deserto, às vezes, é uma pessoa que é só um abraço. Às vezes você está tão acelerado, tão corrido, não para nem para perguntar: por que você está assim, cara fechada? Por que você está assim, amargurado? Né? Sei lá, eu acho que a gente fica preocupado se a pessoa vai pedir dinheiro emprestado a gente, né? Aí, não, deixa eu passar ao longo, né? Que vai pedir dinheiro emprestado, não tem. Não é isso. A maioria de nós não está querendo um dinheiro, está querendo um abraço, está querendo um calor humano, como a irmã Maria. Ore por ela. Irmã Maria, ela falou para mim que vem ao culto, vai animar para vir ao culto, viu? Cobre isso lá, tá, Carioca? Ela, por favor. Depois eu fui no hospital, lá na UTI, visitar o baiano, Euni. Fui lá e o baiano está no deserto mesmo, irmãos. Porque não pode nem chegar perto dele.
tem um vidro lá, e a médica diz, ó, não pode entrar, você tem que visitá-lo pelo vidro. E foi muito desconfortante, que eu tive que conversar tudo com ele, pelo vidro, com a UTI toda ouvindo, né? E eu fui falando, e depois eu comecei a orar, né? Eu orei por ele, e o Euni falou um negócio para mim, eu não sei se é exatamente essas palavras, mas disse, pastor, como esse momento aqui, sozinho aqui, Deus tem me falado tanto ao coração, Deus tem me ensinado tanta coisa aqui. Aí eu pensei na mensagem de hoje à noite, falei, rapaz, olha o deserto. Deus pode te colocar num deserto, porque Ele quer falar com você, Ele quer tratar com você. Não é uma punição, mas é uma missão que Ele quer te dar e que você precisa aprender com Ele algumas coisas. Amém?